Bom, aí nós temos no requisito 4.2 toda a parte de confidencialidade. Tem laboratório que trata em conjunto. Em conjunto, ok. Sinônimos, não, tá? Então, imparcialidade é a ausência de conflito de interesse. A confidencialidade está relacionada à propriedade da informação, o resguardo da informação dada. Tá, Tati, ótimo. Eu leio esse requisito e eu continuo na mesma sempre, né? Porque ele tem umas palavras difíceis e tal. Então, vamos lá. Quando a gente fala de confidencialidade, nós estamos falando que você está tendo acesso a um item de ensaio, que no caso são as nossas amostras. Essas amostras não são propriedade do laboratório, a gente só fica com a custódia dela, né? A gente cuida, analisa, devolve ou descarta, dependendo do que foi acordado com o cliente. Mas esta amostra, ela é propriedade do cliente, ela só está sob custódia provisória do laboratório. E os dados que você vai obter da análise ou das análises dessas amostras também são propriedade do cliente, tá? Com isso, qualquer situação de divulgação desses dados, tudo isso tem que ter autorização de quem é responsável por ela, né? Dono dela, eu diria, que é o próprio cliente, tá? Então, quando a gente assume toda a confidencialidade de informação, está relacionado à não divulgação desses dados, né? Ao resguardo dessa informação que nos foi dada. Então, eu não posso sair por aí falando, a amostra do fulano deu tanto, a amostra do ciclano deu tanto, sabe? Que não dá. Tem alguns processos que isso parece simples e nunca vai acontecer. Tem outros que estão extremamente críticos. Por exemplo, a gente tem um processo, né, que nós fizemos a implantação do sistema de qualidade, acompanhamos todo o processo de acreditação das drogas de abuso, né, em cabelo. E aí, o que acontece? Essas informações, quando o cliente compra essa análise, essa informação, ela é encaminhada direto para o Detran em alguns casos, né? E para que isso aconteça automaticamente, o cliente precisa da autorização dele. Então, a gente criou estratégias, criou ali ferramentas, criou evidências que o cliente autorizasse essa transferência de informação para uma base de dados de um regulamentador e tudo mais, tá? De um fiscalizador. Tudo bem? Então, tem alguns casos que isso é extremamente crítico. Oi, tem um cachorrinho meu aqui chorando, aqui do lado. Acho que vai sair no áudio, viu, Aninha? E aí, o que acontece? Nesses casos, é extremamente crítico. Então, não é o Duque, não. Olha aqui a situação do Duque, ó. Tá lá. De boinha hoje, tá? De companhia minha aqui. É do vizinho mesmo. E aí, o que acontece? Nesses casos, é extremamente crítico. Então, a gente precisa criar ferramentas para poder garantir essa confidencialidade, notificar, né, ter o acordo, o de acordo do cliente, a autorização dele para poder divulgar determinados resultados, tá? Isso é muito crítico. Além desses casos dos dados, nos processos de auditorias mesmo, vocês precisam, como laboratório, garantir toda a confidencialidade dos próprios auditores, né? Então, nós somos frequentemente questionados sobre essa confidencialidade, porque eu vou adentrar uma organização, ter acesso a todas as informações dele e de clientes dele, e essa informação ela tem que ficar resguardada, né? Não posso sair, a auditoria do fulano ciclano deu tantas não conformidade, o cliente dele é tal, e jamais, né? Então, o processo de confidencialidade é muito crítico e muito importante. Por exemplo, num processo de auditoria qualquer, a gente teve
todas as evidências, né, dos compromissos assumidos com relação à confidencialidade naquela empresa, e no corredor, durante a consultoria, tem os comentários. A amostra do fulano deu X, e, nossa, não bebe mais. Ai, acho que a confidencialidade não está funcionando tanto assim, né? Ainda mais se for algum comentário por telefone. Então, vale a pena ficar sempre atento para ver se as ferramentas que foram colocadas estão funcionando e são suficientes. E a resposta é depende, né? Numa situação como essa, vale a pena a gente rever, vale a pena avaliar se tem alguma reciclagem que pode ser feita, né? Um comunicado a mais, um reforço, que às vezes esses itens são um pouco esquecidos com o tempo, né? Tudo bem até aqui? Bom, eu falo que a 17 ela ficou numa estrutura bem bacana, porque vocês conseguem imaginar um laboratório que não tenha, ou não cuide, não se preocupe com imparcialidade e confidencialidade antes de começar a falar sobre? Bem difícil, né? Como é que você vai fazer a análise sem nenhum tipo de preocupação com ser imparcial? Ou achar que aquelas informações que você está obtendo são suas e você pode fazer com elas o que você bem entender. Então, eu achei muito, muito bacana toda essa proposta, né, da reestruturação da 17, que ela veio com o racional muito bacana para a prática, para colocá-la ela em prática, né? Então, a gente começa efetivamente por alguns compromissos assumidos, né, dentro desse processo. E aí, com isso, a gente tem, na sequência, os requisitos de estrutura. Gente, esse requisito é muito bacana, porque o que acontece? Ninguém começa um processo de 17025 sem entender a estrutura organizacional, né? Como que o laboratório está organizado. E muitas vezes, quando a gente começa um processo de implementação, essa estrutura ela pode sofrer modificações, né? Como, por exemplo, a gente não tem uma seção, não tem uma área técnica e ela é muito importante, então ela é criada. Logo, você vai direcionar quem são os profissionais para responderem por aquela área. Então, você avalia se a estrutura organizacional atual funciona, se ela precisa de modificações, a gente faz as modificações em conjunto, porque aí fazendo toda essa definição da estrutura, e quando a gente fala isso já vem na cabeça o organograma, mas de novo, não está escrito organograma na norma, está escrito estrutura organizacional, a gente cuida para entender as relações, né? Então, não é muito comum a gente colocar nomes de pessoas nas estruturas, porém é muito importante a gente identificar os cargos, as funções, as responsabilidades, para entender efetivamente toda essa interação, essa relação entre os profissionais que encabeçam aquelas funções, né? Aqueles cargos, tá? E aí, o que acontece? Outro ponto muito importante dentro dos requisitos de estrutura é a legalidade, como que você comprova que a sua organização existe e ela é uma entidade legalmente responsável, né? A gente tem, até pelos normativos do Inmetro, uma relação de documentos que também, para quem vai receber auditoria, já ir se preparando, tem a relação dos documentos que você já deve separar, né, como o contrato social, como o alvará de funcionamento, né, e aí tem a listinha lá para a gente consultar e fazer o cheque, se tá tudo em ordem, tudo válido, nada vencido, né, que comprove que a organização existe, ela é responsável, tá, legalmente responsável. Outra coisa importante da estrutura, que eu sinalizei aqui para vocês, é a identificação da gerência. Cuidado que não está sendo feito referência a um cargo, sim, e sim a um profissional
que vai ter, né, responsabilidade geral pelo funcionamento do laboratório. Então, precisa haver essa identificação, quem é esse profissional, tá? Outra coisa, quando a gente coloca 17025 no laboratório, a gente precisa identificar quais são os conjuntos, né, ou definir e documentar, tá? Qual é o conjunto de atividade técnica que está respaldado, que está em conformidade com a 17025. Porque eu ouço muito esses questionamentos, né? Ah, Tati, eu quero acreditar no meu laboratório, quero ter esse reconhecimento formal da 17. Eu preciso colocar o meu escopo inteiro de análise? Não necessariamente, tá? A gente precisa ter em mente que um sistema de gestão da qualidade envolve funcionamento do laboratório. Então, independente do escopo, tá? Da primeira mão, independente do escopo, ele faz a gestão do laboratório, tá? Organização e tudo mais, padronização. Porém, toda a parte do requisito 7 e depois vai se expandir para alguns cuidados ali nos requisitos de recurso, que a gente vai falar na semana que vem, a gente tem o escopo de ensaios, o conjunto de atividades de laboratório. E aí é muito importante você definir quais que vão estar de acordo com a 17. E pode ser que nesse momento você tenha 200 ensaios no laboratório e você vai selecionar 10 para atender os requisitos totalmente. Nossa, tá caindo uma chuva aqui. Atender os requisitos da 17 na totalidade. E os outros, não. E tá tudo bem, tá? Uma vez que a 17025, ela é um ato voluntário, certo? Tudo bem? Então, é muito importante que seja definido e documentado. Então, em algum lugar, né, seja no manual, num procedimento, aí, nomes, depois a gente fala sobre isso, que é a documentação do sistema. Mas cada laboratório dá o nome, o código, que melhor se identificar com o laboratório, tá? Então, nesse documento, precisa estar definido qual é o conjunto de atividades que vai atender a estar, né, em conformidade com todos os requisitos da 17025. Tudo bem? E aí, uma nota muito importante, que às vezes a gente fica meio assim, mas por que eu tô recebendo uma não conformidade, né? Porque o que acontece, pessoal? A gente tem os requisitos da 17, a gente precisa atendê-los, tudo bem? Depois, a gente tem requisitos de cliente, eu também preciso atender. E eu tenho requisitos de órgãos regulamentadores e organizações que fornecem reconhecimento formal, também precisam ser atendidos. Então, nesse quesito, a gente tem aqui, né, no Brasil, os requisitos da 17, os normativos do Inmetro, os requisitos do seu cliente, de acordo com o que ele contratou você para fazer. Então, esses requisitos todos precisam ser atendidos. Então, às vezes, a gente monta um procedimento interno para explicar como a gente vai fazer, e ali que a gente coloca os detalhes, né? A norma fala, você deve fazer isso. Aí você vai e fala, eu faço isso assim, 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 assado. Aí a gente vai pedir para ver o assim, 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 assado. E se você não tiver, você está infringindo um requisito, um procedimento interno. Você falou que fazia e não fazia, tá? E aí entram algumas não conformidades muito comuns dentro de um processo de manutenção do sistema. Tudo bem? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para vocês. Eu queria deixar para vocês um outro aviso aqui bem importante, que dentro desse requisito 5, a gente tem um item, grava aí para quem já tem a 17, tá? E para quem não tem, de curiosidade. A gente tem um requisito que é o 55C, C de cachorro, que traz assim, eu vou até ler para vocês, que o laboratório ele deve documentar os seus procedimentos na extensão necessária
para assegurar a aplicação consistente de suas atividades de laboratório e validade de resultados. Por que eu li isso? Porque da mesma forma que o Fabiano colocou aqui, né, se é obrigatório ter, né, o termo, por exemplo, né, de conduta e tal, eu recebo muito é obrigatório eu ter um procedimento para isso? É obrigatório eu ter um procedimento para aquilo? Então, muito cuidado. Na norma, às vezes ela traz, e até eu convido vocês a grifar de vocês aí, para vocês verem quais são os procedimentos documentados que são obrigatórios, tá? No entanto, tem esse requisito que ele deixa em aberto para uma interpretação muito importante. Se aquela atividade, né, que você se propôs a fazer, ela é crítica, ela é importante para que ela seja repetida, para que todo mundo faça da mesma forma, para que ela não invalide seus resultados. Se isso tudo tiver em jogo, é muito importante haver a documentação dos procedimentos, tá? Porque se enquadra nesse requisito. Tudo bem? Às vezes a gente fala, eu faço assim. E ok, não tá documentado, e aí você vai acompanhar um outro profissional fazendo a mesma coisa, ele não faz da mesma forma. Então, pode estar prejudicando a consistência daquela atividade. E aí tem muitas não conformidades que entram dentro desse requisito, tá? De que não necessariamente era um requisito obrigatório, mas se pode impactar de forma negativa nas suas atividades, na validade dos resultados, vale a pena documentar, vale a pena treinar os envolvidos e assim por diante. Tudo bem? Belezinha? Bom, pra gente fechar aqui então, dentro ainda de requisitos de estrutura, a gente tem não mais, né, a questão de um gerente de qualidade, mas sim um pessoal que tenha as responsabilidades frente ao sistema de gestão, né? Que tenha os recursos necessários para implementar, para cuidar do processo de manutenção, melhoria do sistema, que tenha essa responsabilidade, e ele pode sim estar relacionado com outras atividades, outras responsabilidades além dessa, tá? Então, caiu um pouquinho essa questão das nomenclaturas de cargos e tudo mais, né? E por fim, toda a gerência do laboratório, que é aquele profissional responsável geral pelas atividades de laboratório, precisa garantir comunicação a respeito do sistema de gestão, e comunicação sempre é um desafio, né? Não só em laboratórios, mas em qualquer tipo de organização, de relacionamento, enfim. E também a integridade do sistema. Então, é por isso que a gente avalia o conjunto. Não adianta nada, a gente não faz muito verão, né, de baixo para cima. A gente precisa ter esse compromisso com o pessoal responsável pelas atividades de laboratório, né, de uma forma geral, dando a sustentação para que a integridade do sistema funcione e todo mundo se sinta envolvido, pertencente ao sistema. Tudo bem? Gente, falo bastante, né? Nossa! Então, hoje o que eu separei referente aos requisitos 4 e 5, é isso que nós conversamos. Se ficou alguma dúvida aí, ficou com vergonhinha de falar, quiser mandar depois, com prazer eu respondo para vocês. E queria já deixar, então, o convite para a próxima semana, a gente falar sobre os requisitos de recurso. Deixa eu ver. Fabiano, o gerente da qualidade seria opcional? O termo e cargo, sim, tá? Na norma nova, sim. Hoje ela traz que o laboratório ela deve ter pessoal que, independente de outras atividades, tenha responsabilidade e autoridade e os recursos necessários para manter o sistema, né? Implementar, manter, identificar desvio. Ela vai atuar como um gerente da qualidade, que é o que a gente estava mais acostumado, mas não necessariamente precisa ter este cargo agora, tá bom? Essa nomenclatura.
Bom, tem mais alguma dúvida aí? A gente tem mais alguns minutinhos. Se não, eu quero agradecer muito a colaboração, a participação de vocês aqui. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Na próxima semana, a gente vai falar sobre os requisitos de recurso. Eu particularmente adoro, né? Porque é onde a gente tem que manter um equilíbrio muito grande. Ali a gente tem pessoal, ali a gente tem infraestrutura, condições ambientais, ali a gente tem equipamentos, nós temos compras, nós temos rastreabilidade. Então, é um requisito bem denso, né? Bem completão. Então, se vocês tiverem alguma sugestão de abordagens ali, fiquem muito à vontade, pode mandar no direct que eu recebo todas, para eu poder preparar para vocês alguns pontos relacionados ao requisito de recurso. Tudo bem? Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela participação de todos. Convidem mais gente para a semana que vem e um bom restinho de noite. A gente se vê na semana que vem de novo, tá bom? Obrigada, beijo, até mais. Já anotei, Fabiano. Tchau, gente. Obrigada, viu?